Boa tarde, Batista, né? É sempre uma satisfação enorme a gente estar aqui no programa. O 016. 016. Agora 019. Só que você derrubou a minha vinheta agora. Agora não posso chamar você mais de 016. Não, mas pode continuar chamando. Eu te passo outro número de telefone, depois 016. É, exatamente. É que ele vendeu o telefone 016 dele e derrubou a minha vinheta. E no Guarani, a corrida para a disputa da elite do futebol nacional continua. Apenas alguns dias da estreia no Brasileiro, os retoques no estádio Brinco de Ouro já começaram. E a diretoria continua a aposta em novos reforços. O Brinco de Ouro vai ficar mais bonito para receber a Série A. Enquanto o tobogã está de cara nova, os funcionários do Bugre tentam melhorar o gramado. O duro vai ser avisar os quero-queros que este palco tem outros donos. Faltam 10 dias para o Guarani voltar a disputar a primeira divisão do futebol brasileiro. Tempo que deve passar bem rápido, porque por aqui todo dia tem alguma novidade. Um time que anda trazendo reforços de nome também precisa ter os chamados jogadores operários, que correm por fora em busca de espaço. Este é o caso dos recém-contratados Paulo Roberto e Everton, que vieram do Pão de Açúcar. Todo mundo começou assim, né? Sempre teve o primeiro passo, então vou buscar dar o meu primeiro passo no Guarani e tenho certeza que vou me sair vencedor aqui. Eu tenho uma boa pegada, sabe, uma boa marcação no meio e chego forte à frente, né? Essas são as principais características. No meio do futebol você nunca vai parar de aprender, né? Graças a Deus tem o Fabão aí, um jogador experiente, já rodado já no Brasil inteiro, então eu sempre vou continuar aprendendo, né? Então, boa experiência ter ele como companheiro de grupo. Está conosco o Wagner Mancini, o 016, técnico do Guarani. Você pretende trabalhar com quantos jogadores, ô Mancini? Olha, Batista, eu acho que o ideal é você ter ali numa margem de 25, 26 atletas, até para que você possa dar a chance para que o sub-20 também te ceda alguns, né? E aí nós estamos falando de uma equipe que na sua história sempre cedeu muitos atletas jovens, né? E se a gente for lembrar ali atrás, né? Muita gente que saía direto do Guarani, jogando na seleção brasileira ou mesmo sendo vendida ao exterior. Então eu acho que você deixando esse espaço, vamos tentar fazer com que volte essa mentalidade no clube. E está com quantos jogadores hoje? Hoje nós temos 29, mas vai haver uma redução. Uma redução. É. E você já sabe com quem você vai poder contar do time de juniores ou ainda não tem os nomes? Não, nós estamos analisando também aquilo que tinha disponível já maduro no juniores, já foi cedido ao profissional nesse início de ano, né? Mas sempre que possível, né? Às vezes, na hora que a gente tiver um jogo na sequência, no dia seguinte, a gente faria alguma coisa junto com o sub-20 já para dar uma olhada geral em todos. E olha, assim que chegou aqui no estúdio, né, o Wagner Mancini, estava com ele, assessor de imprensa, o Acas Feller, trouxe o papel dizendo que o Wagner Mancini, o release, não fala papel, papel fica meio, né, o release, falar com pompa, assim, e é o seguinte, o Wagner Mancini está completando 6 anos de carreira, é isso, Mancini? Exatamente. Achei que eram uns 15, rapaz. Não, em maio agora, 6 anos de carreira. Dá a impressão, né, nós já estamos no futebol há muito tempo, são 28 anos, né? Mas são 6 anos apenas. Nós estamos vendo aqui algumas imagens. Que imagens são essas, hein, Mancini? Copa do Brasil? A Copa do Brasil. O jogo lá de Jundiaí, a final. Paulista. Gol do Mossoró. E aí na sequência teve um gol do Léo também. Essa Copa do Brasil aí, o título do Paulista foi incontestável, porque tirou times extraordinários como o Internacional, Cruzeiro, ganhou do Fluminense. Não, uma coisa, né, histórico até, porque foi o único time que chegou ao título vencendo 6 adversários de Série A. Nenhuma outra equipe fez isso, porque normalmente a hora que você encontra alguém, você pega adversários da Série C, às vezes até que não estão na Série C. Mas no caso aí foram 6 adversários de Série A, Juventude, Botafogo, esses que você citou, Figueirense também, os 6 estavam na Série A. E se você tivesse que definir aí numa palavra, né, o segredo, o que é que aconteceu com o time do Paulista? Porque a gente sabe que a dificuldade financeira lá era enorme, salários atrasados, olha, nós folha de pagamento muito baixa, né? Nós tínhamos um teto salarial de R$10 mil na época. Nossa. Então foi um time que surgiu, e o Eli até viu muitos desses meninos ainda na categoria de base, né? Ele
Meninos que vieram desde o Sub-17 juntos e tal, e que chegaram juntos. E o time que jogou a final, dos 11, tínhamos 9 formados lá no Paulista, né? Então, eu acho que a amizade, o comprometimento de todos acabou fazendo com que o Paulista fizesse uma campanha maravilhosa. E eu não tenho dúvidas em afirmar que na final tinha mais de 100 milhões de torcedores, porque muita gente viu, né, a campanha e depositava ali a confiança. Agora, Mancini, você acha que é possível repetir um feito desse no Guarani? Porque o Guarani vive uma situação mais ou menos parecida com essa, né? Eu acho que sim. Lógico, a gente não pode aqui, eu estou sentado hoje aqui, falar em título brasileiro, porque é uma dificuldade enorme a partir do instante em que você tem que montar uma equipe, há 2 semanas do início, sendo que as outras 19 estão jogando os estaduais em alto nível, né, decidindo. Então você de repente vai se deparar com uma sequência de jogos. Esse ano a gente tem 7 jogos aí para o campeonato e volta após a Copa. Então os 7 jogos são dificílimos e não tem jogo onde de repente você para e pensa assim, não, dá para fazer os 3 pontos, né? Então essa dificuldade ela é existente, a gente sabe disso. Quando eu acertei, eu sabia disso tudo, sabia que teria que se montar uma nova equipe, né, com atletas diferenciados, mais maduros, que suportassem a Série A. A minha ligação no clube, eu sei como funcionam as coisas lá. O Eli também é um cara que viveu muito tempo lá dentro, sabe disso. Até tive a oportunidade de ser seu atleta, né, Eli? No início de carreira. Então eu sei aquilo que a torcida do Guarani espera do time e vou tentar ao máximo desempenhar o papel, até porque no peito aqui tem um pouco desse verde que eu visto hoje, que foi o meu início do futebol. Isso não tem como a gente separar, né? Eu acho que isso é uma coisa bacana que muitas vezes se perde ao longo da sua carreira no futebol, mas que eu mantenho e vou me dedicar ao máximo. O fato de eu ter entrado no Brinco de Ouro e rever aonde eu morei por 6 anos, o campo, funcionários antigos, é uma alavanca que vai me impulsionar e a vitórias, eu não tenho dúvida disso. Mancini, a gente tem aqui diversos e-mails chegando para você, com perguntas, com elogios. Parece que os bugrinos estão satisfeitos aqui com a contratação, confiantes. E olha, eu resumi aqui em geral, muita gente perguntando sobre contratação para o meio de campo. Já tem algum nome? Vai vir mais alguém? Nós temos alguns nomes, sim, que nós estamos estudando e vendo aquilo que o mercado oferece, né? É uma situação sempre mais difícil. Você encontra no mercado, às vezes, mais zagueiros, menos laterais, menos atacantes finalizadores, às vezes sobram velocistas, né? E o meio de campo, especificamente, que é onde a coisa acontece, é o cara que vai te dar um toque refinado, que vai mudar um jogo, dar surpresa, né? Então, existe muita dificuldade, sim. Nós temos uns 5 ou 6 nomes que estão sendo bem analisados e que a gente depende também de outros clubes em cedê-los, né? Mas nós estamos atentos a isso também.